eu gostaria de falar com você nessa manhã sobre frustrações. Como lidar com elas? E eu sei, irmãs, e nós temos compartilhado e falado que Deus tem sonhos grandes para nós, não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo tão profético como nação e há uma percepção tão clara no nosso espírito, né? Ministramos um tempo atrás a respeito da missão que Deus nos confiou. Mas aí quando a gente... Eu esqueci, vim de salto de novo. Espera aí. Aí. Para marcar. E às vezes a gente fica olhando que uma porcentagem muito expressiva das mulheres não estão vivendo a totalidade daquilo que Deus projetou para elas. Vou pedir para você levantar a mão, mas se você fosse sincera, você acha que você está vivendo 100% daquilo que Deus projetou para você? Não, estou assim vivendo a totalidade daquilo que Deus desenhou para mim. E aí a gente às vezes fica até frustrada, porque você vê um tanto de gente caminhando há tantos anos com o Senhor, recebendo um alimento espiritual tão precioso que nós temos como igreja, como vinha nessa nação, e muitas vezes não conseguimos viver a totalidade daquilo que Deus projetou e sonhou para nós. E eu penso que não são todas, mas uma das razões principais disso acontecer é porque nós não sabemos lidar com as frustrações. E se eu perguntar para você que, eu sei que isso é impossível viver sem ser frustrada, né? Quantas irmãs aqui já se frustraram com pessoas, com situações, com circunstâncias, com sonhos? Aí você, de repente, tinha aquela expectativa tão grande de ser amada, de ser respeitada, de ser reconhecida. E aí o oposto acontece, né? Aqueles que deveriam amar você, respeitar você, elogiar você, pôr você para cima, eles fazem exatamente o contrário. E aí, em uma medida menor ou maior, né, cada um na sua escala, há situações em que você é extremamente humilhada. Há situações doloridas de traição, em todos os âmbitos, não só no âmbito conjugal, mas de relacionamentos, de amigos. Então, há tantas frustrações que nós vivemos ao decorrer da nossa vida, né? Às vezes palavras duras, palavras de desrespeito, aquela ausência de gentileza. E talvez o âmbito onde a gente é mais frustrada é na vida conjugal, né? Porque qual mulher que não sonhou em encontrar um príncipe encantado? Fala a verdade. Todo mundo é da geração das princesas da Disney, né? Não sei se é bom ou ruim. Os psicólogos aí que cheguem a uma conclusão. Mas, enfim, todo mundo, né? Quem nunca sonhou naquela cena hollywoodiana? Isso é culpa, né? De você correndo na praia de um lado e aquele príncipe encantado de outro. Mas fala a verdade, você já não pensou nisso? Quem nunca pensou, levanta a mão. Vou perguntar para os irmãos, não vai pegar mal, né? Enfim, a gente sonha com essas coisas, né? O cavalo branco, aquele negócio. Eu fico rindo. Eu tenho orado assim, Senhor, porque quando a gente fala de Inglaterra, é tudo muito glamuroso, né? A rainha, e o rei, os castelos, e aquele clima, né? Falei, Senhor, não deixa ninguém iludido, não. Que a vida real é outra. Tem muito conflito no castelo. É bem diferente dos contos de fadas. Então, talvez você tenha caminhado e você até hoje não encontrou ninguém que nunca te frustrou, em uma medida ou outra. Quantos aqui? Todo mundo
Ninguém te frustrou? Até assustei. Você já encontrou uma pessoa na face da Terra, habitante do planeta Terra, que nunca te frustrou? Levanta a mão. Porque eu quero pessoalmente encontrar essa pessoa. Mas enfim, e aí você encontra, nem estou falando do contexto da vida secular, do mundo, mas na vida da igreja, um tanto de gente frustrado, amargo, fechou para se relacionar. Gente que destila amargura. Ficar perto da pessoa já te dá porque está tudo ruim. Tudo é motivo de crítica. Então, a pessoa passou por tanta frustração que ela já não acredita em relacionamento. Agora, na via inversa, quantas pessoas você já frustrou? Sabe aquela sensação que a gente tem de não ter correspondido à expectativa que aquela pessoa depositou em você? Aquela sensação de você ter decepcionado profundamente alguém? Ou até mesmo você ter feito algo grave, né? Qual você se pune até hoje. E sabe que existem pessoas que ela frustrou a pessoa de uma maneira tão forte, ou uma situação tão grave, que ela não se vê no direito de ser feliz. E ela passa os dias se punindo por conta daquilo que ela fez com o outro. Então tem essa outra via inversa. Aquela sensação, você já tem? De se levantar e se sentir tão insignificante. Sentir alguém assim, eu não mereço é nada. Porque eu frustro as pessoas ao meu redor o tempo todo, talvez por causa do meu temperamento, do meu jeito de ser. Eu acho interessante, família é uma coisa engraçada, né? Toda família é um pouco louca, você concorda comigo? Se você lembrar assim, suas reuniões de família, você pensa, nossa, cada tipo, né? Tem aquele engraçado, tem o comilão, tem a pessoa que é meio doida mesmo, tem de tudo nas famílias. E minha mãe é uma pessoa extremamente carinhosa. Eu falo que ela parece o Bradesco. Ela tem presença. Então, onde ela chega, ela conversa com todo mundo. Eu mudo, eu não conheço vizinho nenhum. Porque não parece, mas eu sou extremamente tímida. Lugar que eu não conheço ninguém, eu fico desajeitada. Ela chega, ela conhece todo mundo da minha vizinhança. Ela conta que a gente é pastor, vai até contar para todo mundo que eu vou embora. Eu já ganhei presente da professora de educação física, porque ela falava tanto da neta, que a professora que nunca viu a gente, mandou um presente. Então eu chego num lugar assim, ou que ela, uma academia, um negócio, todo mundo sabe quem eu sou, de onde eu estou, onde eu moro, pergunta, eu falo, peraí, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Assim, e eu sou o oposto, e muito, muito carinhosa. E eu sou uma pessoa não muito dada a toques. E aí eu sempre frustro ela. Aí outro dia, meu pai tem uma mania de cumprimentar e dar 3 tapinhas. Eu sou exatamente igual a ele, no temperamento. Aí eu cheguei e dei 3 tapinhas. Mano, ela ficou tão frustrada. Não é possível que você é igualzinho seu pai. Mas Deus é tão bom. Aí um dia eu falei, mãe, vamos resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte, eu te aceito, você me aceita, porque senão não vai ter jeito, porque o seu jeito também me incomoda. Muita presença. Então vamos nos aceitar. Nem eu cobro você de ter menos presença, e nem você me cobra de ter mais presença. Vamos combinar assim? Mas enfim, às vezes você fica frustrado, porque você frustra tanta pessoa, e eu acho que Deus é tão bom. Que meu irmão casou. Sim, eu considero que eu tenho a melhor nora do mundo. Nora não, misericórdia, vou ter. Senhor Jesus. Vou ter. Cunhada. Minha mãe que tem, né? Minha cunhada é tudo
que a minha mãe gostaria que eu fosse. Olha que coisa extraordinária. Mas acho que ela não se realizou ainda. Ai, meu Deus. Mas ela sai, vai para as lojas. Eu não gosto de loja. Esses dias elas foram para os Estados Unidos, elas ficaram 48 horas no outlet. Eu surto. Infarto. Enfim, mas elas decoram, né? Tal. Se ela vir aqui, ela vai fazer uma obra de arte. Está aqui, assim, aquele talento. Minha mãe também gosta de desenhar. Mas eu consigo até hoje desenhar um homenzinho de pauzinho. É o máximo que eu chego. E esses dias, anteontem aconteceu uma situação interessante, porque tudo que é muito manual me falta um pouco de habilidade e paciência. E passar camisa, realmente é algo assim. E a pastora Zanilda é mestra, né? PhD, doutorada. E ela fala para mim, Gabi, passar camisa é uma obra de arte. Eu falei, eu sei. Por isso que eu não acertei ainda. Aí 2 dias atrás eu fui lá. Mas fotografei tudo. Realmente é uma ciência. Tem vários, ninguém aqui sabe passar. Depois, sabe quando você sabe que você viveu na ignorância? Eu falei, mas como que você chegou a essa conclusão? Que tem que levantar assim, que tem que começar por isso, e tem um jeito de rodar. Eu falei, meu Deus, por isso que ficava marmota. Enfim. E aí a gente acaba frustrando, né, por não ter certas habilidades. Mas algo interessante, que uma vez me chamou muita atenção, é daquilo que Jesus falou. Jesus já nos alertou com relação a isso. Lá em Lucas 17:1, ele diz o seguinte: é inevitável que venham escândalos. Escândalos no original é ofensa. Ou seja, Jesus disse, olha, é inevitável que você não seja ofendido ou ofenda alguém. Que você não frustre alguém ou seja frustrado, é inevitável. Então isso faz parte do processo normal da vida. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas só Ele é perfeito. Agora, como lidar com isso? Por que existe então esse número grande de crente frustrado que estagnou? Já encontrou aqueles irmãos estagnados? A vida espiritual, às vezes, receberam promessas poderosas de Deus. Mas uma coisa que me entristece, já vi tantos irmãos preciosos que Deus entregou promessas preciosas, sonhos lindos, mas a pessoa, em função de frustrações, estagnou na vida espiritual. Não apropria daquilo que Deus prometeu, aquilo que deu, ao propósito a qual Deus criou aquela pessoa. É horrível encontrar pessoas assim. Estagnou, e há uma quantidade enorme de gente vivendo dessa maneira. Por outro lado, você encontra pessoas, esse é mais raro, mas a gente encontra gente que já viveu tudo quanto é tipo de frustração, mas parece que não atinge. Essas pessoas continuam alegres e a percepção que a gente tem é que as decepções da vida, né, e os vales tornaram essas pessoas mais fortes e mais confiantes. Como? Tem uma irmã que foi alguém que nos inspirou muito na nossa início da juventude, uma quantidade enorme de pastores que ela influenciou através do ensino, de uma irmã Maria. Essa irmã tem uma situação complicadíssima dentro da casa dela, com o marido, o filho, algo muito difícil você lidar. Qualquer uma de nós estaria assim, amarga, porque é uma coisa que se perdura há muitos anos, mas é incrível, porque você encontra com ela. Eu nunca a vi triste. Ela tem uma alegria e ela abre a boca, só sai palavra, porque a Bíblia diz tá, porque a Bíblia diz tá, porque o Senhor diz tá, e tá, e tá, só palavra. E há esse tipo de gente que sabe lidar com a frustração, não atinge. Por quê? E aí foi o que Deus falou comigo. Você só deixa de ser alguém frustrada quando você encontra alguém que é perfeito.
O problema é que nós estamos procurando perfeição onde não vai existir. E esquecemos daquele que é perfeito. Ele é perfeito. Portanto, amada, nós procuramos aquilo que nós já temos. Nós já encontramos alguém perfeito. Se eu dissesse para você agora o seguinte: quantas solteiras tem aqui? Se eu falasse para você, irmã, é o seguinte: eu encontrei um sujeito e ele é uma pessoa que eu nunca vi falhar. Com ele você pode ser você mesma, porque ele te ama de maneira incondicional. Ele não exige de você. Mesmo frente aos seus maiores defeitos, ele continua te amando da mesma maneira. Além de ser lindo, ele é rico. Oh, glória. E sabe de outra coisa? Ele pode pagar por tudo que você sonhar junto com ele. E ele jamais, jamais te trairia, nem no pensamento. E ele te ama tanto que ele morreria no seu lugar. Agora, se eu te apresento essa pessoa, o que você faz? Você casa ou não casa? Não, e outra, ele já está construindo a casa. E a casa é gloriosa. E ele quer vir para te buscar. Ei, Jesus. Quem já encontrou com esse noivo? Então, por que você está procurando em outro lugar? O resultado é só frustração, porque só Ele é perfeito. Não é que você me entenda, não estou querendo dizer que agora a gente vai viver com as coisas ruins da vida e conviver. Meu marido é preguiçoso, vou falar não, porque depois... E aí você vai aceitar aquele casamento ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que você vai orar e Deus vai mover. Mas você não precisa disso para ser feliz. Porque você já encontrou o seu noivo que é perfeito. Nele não há mudança. Ele não tem crise hormonal. Ele não muda. Não tem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Você não fica, né? Porque às vezes, isso também é via inverso, tanto o marido com a esposa com o marido, você não sabe o jeito que o sujeito vai levantar naquele dia. Você fala, será que vai levantar de bom humor hoje? Depende da variação da bolsa. E vice-versa, o marido não sabe como que ela vai levantar, em qual momento do ciclo feminino dela que ela está. Lembra? No animado, depressivo, no nervoso. Então, Mas aí quando eu já tenho clareza, como Jesus disse, que é inevitável que venham os escândalos, as ofensas, as frustrações, eu vivo em paz. Se a pessoa faz algo que eu não esperava, é alegria para mim, mas também se não faz. Se o meu marido esquece a data de casamento, eu sei que o meu real noivo não esquece. Ele nota quando eu corto o cabelo. Ele nota quando eu ponho uma roupa bonita. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele me entende. Sabe aquela frase? Ninguém me entende. Entende, né? Que o paulista fala, né? Está entendendo. Ele entende. Porque ele é perfeito. E aí eu estava meditando um texto lá em Efésios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou teclasse o seu celular, mas que você marcasse essas palavras. É um texto em que Paulo estava falando
a respeito do relacionamento do marido e da mulher, mas aplicando a Cristo e a igreja. E ele começa a descrever o que Cristo faz em relação a nós, que somos a sua noiva. Efésios 5, 25. E eu queria que você marcasse, porque toda vez que você se sentir tentado a ficar frustrada, você vai ler esse texto. E Paulo diz, Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou, sobrinha, amou a igreja e entregou, sobrinha, integrou. Então ele nos ama, ele nos amou. E ele se entrega. Já aquela sensação nos relacionamentos, você fala, essa pessoa não se entrega. Ela não é 100% comigo. É cheia de reservas. Meu marido, vocês ficam gravando, depois põe, né? Divulga aí. Mas ele tem uns sistemas, né? Então assim, a gente casou e ele trancava a porta para tomar banho. E eu falava, só tem eu e ele na casa. E eu sou de esquecer a porta aberta, sabe? Irmão, já fui pego em cada situação. Vou nem contar para as irmãs. Aí você pensa, parece que... né? Já vi, já sei como é que é tudo, como é que é isso. Para trancar para quê? Aí você pensa, parece que tem reservas, né? Mas não é, né? A maneira que a pessoa é, isso não muda. Mas enfim, o Senhor se em quantos por cento? 100. E aí Paulo continua dizendo, a si mesmo por ela, para santificar, sublinha, ele nos ama, ele se entregou por nós, ele nos santifica. Estar com ele te torna mais santa. Não é maravilhoso isso? Pastor, porque ficar do lado do meu marido não me torna mais santa, não. E aí, tendo-a purificado, ele te purifica. Ao lado dele você fica pura. Pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ele é alguém que faz de você alguém gloriosa, cheia de glória, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Estar perto dele não te faz ser alguém cheio de culpa. Tem pessoas que você relaciona e o tempo todo você se sente culpado de estar perto dela, porque você frustra tanto. Mas perto dele não, você se sente inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta. Ele te alimenta. Não só no aspecto físico, mas emocional. Das suas carências. E continua dizendo, e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. O seu noivo cuida de você. Sabe aquele dia que você se sente mal cuidada? Não tem ninguém que cuida de mim. A Bíblia diz que ele cuida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Nós nos tornamos um com Cristo. E aí, com base nesse entendimento dessa passagem, como que eu venço essas frustrações? Conhecendo o noivo. Porque quando eu conheço alguém que é totalmente perfeito, todas as minhas expectativas são cumpridas. Eu não fico procurando em outro lugar. Portanto, não tem mais frustração. Porque eu já encontrei alguém que é perfeito. E sabe qual é o resultado disso? Quando você começa a caminhar com Jesus, conhecê-lo, aí você vai
desfrutando das facetas do caráter de Cristo. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é um príncipe, e o príncipe da paz. Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é um Deus forte. Sabe, às vezes você convive com pessoas no relacionamento e a pessoa é fraca, o líder é fraco, o marido é fraco. Não, meu Deus é forte. E sabe qual é o resultado disso? Essa revelação vai ter impacto em todos os seus relacionamentos. Isso vai transformar. Porque eu não vou precisar mais ficar correndo atrás de relacionamento perfeito. E eu não estou falando só no âmbito conjugal, no âmbito de igreja, de discipulado, de liderança. O tanto de gente frustrada dentro do meio da igreja porque está procurando um líder perfeito. Vai achar? Nunca. E aí pula de igreja em igreja, pula de discipulado, vai para lá, vai para cá. Por que o sujeito saiu? Por que as pessoas saem da igreja local? Frustração. É ou não é? É só por isso. Fiquei magoado. O líder não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse. E aí quando eu encontro alguém que é perfeito, ele me preenche. Oh, glória. E sabe qual vai ser o resultado? Quero pontuar com você. Primeira coisa, eu vou cobrar menos das pessoas. Então, quando eu conheço o Senhor Jesus e Ele supre, porque Ele é perfeito, eu vou cobrar menos. Quando as pessoas errarem comigo, eu não vou desesperar. Porque eu já encontrei alguém que nunca erra. Aí quando aquilo que esperava que acontecesse não acontecer, eu vou saber lidar. Porque eu sei que só Ele não falha. Então eu vou ser uma pessoa mais leve. As pessoas não vão ficar tensas ao meu lado, querendo ser perfeita. Porque eu vou cobrar menos nesse sentido que eu estou dizendo. Entende? Que impacto que isso tem no relacionamento? Segundo, eu não vou ficar à procura de pessoas que supram a minha carência. Irmãos, você escuta o tempo todo gente pulando de um lugar para o outro, aquela crentolândia toda dizendo, eu estou à procura de um pai espiritual. Eu estou à procura de um pai que não fale comigo. Não vai achar, vai viver uma vida de frustração completa. Porque você me vê aqui em cima, pastora Gabriela é uma benção. Você nem convive, você não me conhece. Tem coisa na minha vida que é insuportável. E a pessoa vem, conviver. Nossa, vou andar com a pastora Solange, porque é fogo. E ela olha para a pastora dela e fala, minha pastora não tem esse fogo. Então eu vou andar com ela. Aí começa a andar e começa a ver as áreas de fraqueza, porque todo mundo tem, ou não? Nós somos gente normal. Normal, tem conflito, tem nhaca, tem picuinha, tem aqueles defeitos insuportáveis, tem chatice. Tem hora que a gente é tão chata que a gente nem se aguenta. Pior é quando a gente se frustra com a gente mesma, Quem já passou por isso? Várias vezes. E aí você vem com aquela expectativa toda, agora minha vida vai ser diferente, porque eu encontrei a pastora Solange. Oh, glória. Aí vai caminhando junto, começa a perceber as imperfeições, as limitações. Qual é o resultado? Frustração. Aí continua a caminhada, mas eu vou encontrar meu pai espiritual na fé. Você precisa dele. É ele que te supre. Irmãos, eu me lembro quando e às vezes é um peso, Porque você também, como esposa de pastor, como pastor, tenta suprir as carências emocionais de uma multidão de gente. Você não consegue. A pastora está aqui, eu dei a luz, ela nem me ligou, mas tem 400 que deu a luz. Eu me lembro que em tantas situações, quando nós fomos para Curitiba, a vinha não estava estabelecida ainda
da maneira, do formato que é hoje. Então, a gente foi e foi mesmo. Encontrava nas conferências, não tinha aquele projeto, né, discipulado. Eu vou te falar, eu falei com a pastora Márcia 1 ou 2 vezes em 5 anos, por telefone, né? Mas ia lá e via. Porque eu não tenho expectativa que ela vai ligar para mim, porque tem 50, 60, 70 pastoras fora as que tem lá de dentro. Se ela pegar o telefone e ligar uma por dia, ela não consegue. Isso é expectativa irreal. Mas um monte de gente fica frustrado, não me ama, não se preocupa. Mas quando a gente é livre disso, eu me lembro que eu logo, uns 2 meses que eu tinha chegado em Curitiba, já tinha uns 3 anos que eu orava para engravidar. Ramas estéreo, eu estava lá em Goiânia, orando e tal, e crendo e tal. E aí, eu cheguei em Curitiba, passou 1 mês, eu engravidei. Mas foi uma festa. Em 1 hora, Goiânia inteira estava sabendo, todo mundo celebrando, e papai, a família, aquele negócio. E aquela emoção, né, depois de tanto tempo. E aí, eu fui fazer a ultrassom no outro dia. Uma coisa interessante aconteceu, porque quem faz ultrassom sabe, quando você está grávida, você vai com o esposo, né? O marido entra junto, a não ser que ele não esteja. Mas nesse dia, de todas as ultrassons que eu já fiz, foi a única vez que não deixaram meu esposo entrar. Eu fiquei literalmente sozinha na sala, com a médica. Alguém já ouviu falar disso? Não deixar, não pode entrar acompanhante. E aí, na hora que ela passou, ali o aparelho, ela fez assim, ela falou, não tem batimento. Eu estava, depois de 3 anos, eu tinha engravidado, e eu estava com o feto morto dentro de mim. E eu estava sozinha na sala. Aí eu lembro que eu saí, né, que foi aquele montanha-russa de emoção, né? Em menos de 24 horas, só ficou tudo assim. E aí, eu me lembro que eu falei, e agora? Eu posso correr para tanta gente? Por que Deus me deixou entrar sozinha naquela sala? Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu senti uma dor tão grande, de frustração. Poxa, eu oro 3 anos, finalmente. E aí, morreu. E aí, eu entrei no quarto. E naquele dia, eu tive uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Porque eu corri para a pessoa certa. Porque por mais que as pessoas me consolassem, não ia adiantar, irmãos. E aí eu entrei, e eu me lembro que Deus disse para mim, eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te cura. Você está passando por Mara, são águas amargas, mas são águas de cura. E as fontes de Elim, as 12 fontes e as 70 palmeiras estão próximas. Irmãs, eu fiquei resolvida na hora, porque foi Ele que falou e Ele não mente. Mas, olha, eu fiquei ali horas com o Senhor, foi algo tão poderoso que eu experimentei, que a minha dor foi embora. Dezembro, em fevereiro, eu engravidei novamente. E Deus me deu o nome da minha filha, que ela seria uma menina, e o propósito pelo qual ela nasceu. Aquela criança veio com o propósito de gerar a minha filha. Agora, se eu tivesse amargado, a pastora Márcia nem me ligou, eu 3 anos orando, passo uma situação dessa, quantas ligações que eu recebi? Os irmãos nem vieram aqui, ninguém me ama mesmo, agora é a prova, isso aqui não é igreja não. Igreja, eu fico falando que tem que amar, não ama não, quando tem que amar não ama. Eu ia perder a chance de correr para a pessoa certa, aquele que realmente pode resolver o meu problema. E aí, ao invés de ficar dependente do líder, você fica dependente daquele que é perfeito. Você aprende a correr para Ele, porque Ele não muda, é Ele que tem a resposta. E aí você não vai ficar mais procurando. Irmãs, procurar um marido que não te frustre, um marido que te... Por que o povo casa tantas vezes?
Ou sai de um relacionamento entre um outro? Porque está procurando alguém que realmente não vai frustrá-lo, sim ou não? Parece legítimo, mas é igual cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica ali correndo, nunca vai encontrar. Até que a pessoa, quando tem uma certa maturidade, pensa, vou ficar com esse aqui mesmo, não tem jeito. A idade já avançou, melhor que está tendo. Não é assim? Quem já viu isso acontecer? E às vezes o diabo sopra na nossa mente. Você sabe que as mulheres... a mulher é um ser completamente diferente do homem. Isso é tão notório e não dá para entender como que alguém pode questionar a verdade dessa. É uma coisa visível. Até quando alguém tenta ser o que não é, fica esquisito. E aí, a pessoa fica ali, aquela mulher casa, e ela tinha tanta expectativa, que às vezes o namoro, a pessoa era romântica, isso, depois acaba tudo. Enfim, né, a pessoa engorda, fica careca. Você começa a sentir o chulé que você não sentia antes. A vida, casa, os meninos, aquilo vira uma frustração tamanha, porque você tinha expectativa da coisa ser diferente, né? Ser igual é nas comédias românticas de Hollywood. É tudo tão perfeito, né? E aí você começa a imaginar. Se eu tivesse casado com uma outra pessoa, teria sido diferente. E aí que muitas mulheres traem. Elas não traem porque elas são igual o homem fogoso e tá, né, procurando alguém, como diz a Amar, com tração de 4 rodas. Tem uma irmã que fala, esse irmão tem tração de 4 rodas. Ô, Jesus! Não me deixa pecar. Mas a gente não tem muito isso, né? É diferente do homem. Mas por que as mulheres traem? Porque ela acha que encontrou alguém que não vai frustrá-la. E aí aquela pessoa, ela rompe um relacionamento, causa um buraco enorme nos filhos e tenta ser feliz com aquela outra pessoa. E aí o conto de fadas acaba, né? Também. E daqui a pouco começa a realidade. E aí é outra frustração. Então, é igual as irmãs. Eu sei que mulher é um pouco menos exigente, até porque o mercado não está fácil, né, irmãs? Mercado cristão. Coisa não está brincadeira. Mas sim, eu sempre digo, uma vez eu falei isso para os jovens, eu falo, não fique procurando alguém perfeito. Procure alguém que te ama, mesmo você sendo imperfeita. É assim que você tem que procurar. Essa sujeita que está disposta a viver comigo, com as minhas picuinhas, com a minha nhaca, do jeito que eu sou, com meus defeitos, é esse. É ou não é? Está disposta a me amar de maneira incondicional, aguenta os meus dias piores. Opa, achei. Terceira coisa, eu gosto, falando disso, de ficar procurando alguém, eu gosto demais daquele texto quando Davi diz, em Salmo 73, 25, a quem tem no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Não tem ninguém na terra que me dá mais prazer do que o Senhor. E chegou nessa conclusão. Quem que eu tenho? O Senhor é tudo para mim. Porque sabe, você pode perder. Pode ou não pode perder a pessoa que você ama? Momentaneamente. A morte pode nos separar de pessoas que nós amamos, sim ou não? Sim. Mas Ele, não há na terra quem eu deseje mais do que o Senhor. Não há no céu a conclusão que você chega. Porque Ele é perfeito. Terceiro, eu não vou desesperar quando eu passar pelo vale. Porque Ele vem. Ele vem. O vale sempre vem. Jesus disse o que para os discípulos? Em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom
Eu venci. É inevitável, irmãos. Sabe, numa medida ou numa outra, todo mundo passa por vales profundos. E foi a outra conclusão que Davi também chegou. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Aquele que é perfeito. Sabe, se você casasse com um homem muito rico, é interessante isso, né? Por que as mulheres procuram pessoas com dinheiro? Tem toda uma questão de ostentação, mas tem um lado da segurança. Esse cara que é tão rico, que eu não vou ter problema. Se eu ficar doente, o sujeito tem como pagar, o melhor hospital, não é assim? Esses dias, não sei quem me mostrou uma pegadinha, eu falei, não, a gente sabe que é verdade, mas pensa, não é possível que acontece mesmo desse jeito. O sujeito ficava parado num carrão, não sei se era Ferrari, BMW, aí passava a mulher, ele conversava, e elas... Mulher quando balança o cabelo, e tal. Então você quer sair comigo? Teve um que ele até beijou. Eu falei, meu Deus, como é que é rápido desse jeito? Em 5 segundos está conversando. Aí, então vamos. Aí ele ia para um carrinho velhinho que estava na frente. Irmãs, mas todas, então não vai dar mais para sair. Terrível, né? Aí o irmão estava mostrando, eu falei, não, você está falando, pastor, vem ver outro aqui. Aí vinha um homem meio gordo, assim, desengonçado, sabe? Andando na praia de camisa, aquele trem desengonçado. E vinha aquelas loironas, siliconadas, né? Aquele negócio. E aí ele vinha, então, vamos almoçar comigo, não sei o quê. Não, ignorava a pessoa sem jeito, desconcertada. Não, mas por favor, não tem namorado e tal. Inventava, e ele na cola da mulher. Aí ele, então tá bom. Acho que era uma BMW. Aí ela, não, mas eu acho que dá tempo. Não, mas você não tinha namorado? Acho que eu já terminei, inclusive, tô ligando. Aí, estranho, né? Os nossos valores são tão trocados, né? Mas sabe que um dos motivos é medo? Agora, como é que eu vou ter medo de passar pelo vale se eu sei que o dono do ouro e da prata está comigo? O Criador dos céus e da terra. Aquele que detém nas suas mãos todas as coisas. Aquele que despojou os principados e potestades. Como eu vou temer passar pelo vale se Ele está comigo? Eu vou passar, mas eu vou ter certeza que Ele está comigo. Então não vou temer. Nos vales, os momentos mais sombrios, eles vêm, irmãs. Tenho certeza que numa medida ou outra todo mundo já passou. É a certeza que Ele está comigo. É aquele momento que você chega e diz, Senhor, todas as pessoas me frustraram. E eu frustrei todo mundo também. E eu não tenho mais a quem recorrer digno de toda confiança. Mas eu encontrei o Senhor. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Vai mudar ou não a maneira que você vai encarar as situações adversas que vão vir? Sim ou não? Sim. As coisas vêm. Eu estava rindo porque eu estava escutando uma palavra do pastor Luiz. Ele estava dizendo o seguinte, e eu estava fazendo exercício. Escutando a palavra. E aí eu pus a corda, o TRX na porta. E o apartamento que eu estou é muito velho, então as portas eu acho que elas não fecham. E na hora que eu puxei, ele estava falando o seguinte, irmãos, a graça não te livra das consequências. Óbvio que você pular daqui de cima, você vai esborrachar. E eu estou aqui com o sentimento, essa porta não está firme. Na hora que eu puxei, eu esborrachei. No mesmo momento que ele falou. Quebrei o dedo. E eu falei, ai meu Deus, como é que eu... Porque acontece, não acontece ou não acontece? São coisas da vida, às vezes é um acidente, uma situação ou outra. Talvez Deus te alertou para evitar, mas você foi assim mesmo.
mas eu não vou temer. Quarta coisa, conhecendo a Cristo, tendo entendimento de que Ele não pode me frustrar, eu não vou viver debaixo de ansiedade, porque eu sei que Ele é rico. E Ele me supre. Então a área da ansiedade também se esvai, porque eu conheço Ele. O meu Deus, segundo a sua riqueza, glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu noivo é bitrilionário. E tudo que a gente projeta junto, Ele paga. Glória. E tem outro, Ele é lindo. Não envelhece. Quinto, não vou temer a morte. Pelo contrário, eu vou ser igual Paulo. Eu quero morrer logo, porque morrer é lucro. Viver é Ele, morrer é lucro. Porque eu não aguento mais de ansiedade. Da boa, para encontrar meu noivo. Sabe por quê? Porque Ele está construindo uma casa. E a casa que Ele está construindo para a gente morar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É um negócio extraordinário. A rua da minha casa é de ouro. Aí você olha para sua casa e não fica frustrada. Oh, meu Deus, eu vou chegar em casa. E o meu noivo está construindo uma casa que vai desbancar a maior casa da Alphaville. E aí você quer chegar em casa. Aí você diz: Maranata, vem logo, meu noivo. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem me buscar. Eu tenho um anseio, uma santa expectativa. Vem, meu noivo, eu quero te encontrar. Eu quero ir para casa. Eu quero chegar logo em casa. Eu sei que você, meu noivo lindo, me confiou uma missão nessa terra. E eu quero cumpri-la. Mas o que eu quero mesmo é chegar na minha casa, encontrar com o meu noivo por toda a eternidade. E assim seremos felizes para sempre. Ponto. E por último, eu não vou ter medo das renúncias que eu vou ter que fazer para viver os sonhos do meu noivo. Quando a mulher está muito apaixonada, ela não fica com muito medo. Eu vou ter que largar minha casa. Meu noivo é tão rico, ele vai me dar uma casa melhor. Eu vou ter que largar minha mãe. Não, mas ele é maravilhoso, ele vai me dar uma mulher que vai cuidar da minha casa, uma empregada sensacional, porque ele é rico demais. Não é assim? Ela não teme, ela vai. Ele é tão lindo, tão perfeito. Aí tudo aquilo que ele exige, ela faz. Ela tem prazer em agradar aquele noivo maravilhoso, porque ele é perfeito, ele ama ela de maneira incondicional, ele dá tudo, eles sonham juntos. E aí você vê às vezes pessoas falando: como que essa pessoa tem coragem de renunciar a tudo que ela tem, ir para outro lugar, ir para outro país, ir para aquele lugar onde estão matando os crentes? Por que essa pessoa está infeliz? Porque o noivo garantiu que estaria com ela. Ela não teme as renúncias que tem que fazer. É por isso que esse tipo de gente é chamado de louco. Mas louco por quê? Louco porque encontrou o noivo. E sabe que ele é perfeito. E sabe que tudo aquilo que eles sonham juntos vai se cumprir. E se por acaso ele morrer enforcado lá no meio dos muçulmanos, para ele é lucro. Porque ele vai encontrar mais rápido com o noivo. As coisas mudam de perspectiva. Quando ele manda, eu obedeço, porque eu sei que ele me ama. Mulher tem dificuldade de obedecer àquela pessoa que ela convive, que tem dúvida se ama mesmo. Mas quando ama, marido é tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito. Não existe, tá? Só estou dando um exemplo. É porque depois você pensa que eu estou falando a verdade. Que ele fala e ela fala: claro.
que eu vou negar? Não tem nem coragem. E aí, tem algo que esse noivo tão maravilhoso te pediria que você não faria? Você teria medo de ir para qualquer lugar com Ele, que é o Deus forte, que é o Deus Emanuel, que está sempre comigo. Teria algo que Ele te pedisse que você negaria, sabendo que Ele não tem outros interesses, a não ser cumprir o sonho a qual Ele projetou para você? Você se tornaria um com essa pessoa? Com essas características? Ele se tornou o homem para que nós nos tornássemos um com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou ler um texto bíblico conhecido, mas eu queria que você, com essa nova ótica, ouvisse o seu noivo, o seu amado, dizendo isso para você agora. Você já tem tudo que você precisa. Pare de procurar em outros relacionamentos, em outros lugares, porque o resultado vai ser sempre frustração. Mas nessa manhã, nessa tarde, Ele diz o seguinte para você: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se eu sou por você, quem será contra você? Porque eu não poupei o meu próprio filho, mas me entreguei por você. Por isso eu não darei a você juntamente a graça, todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra você, que é meu escolhido? Porque sou eu quem te justifica. Quem te condena? Foi eu quem morreu e também ressuscitou. E agora estou à direita de Deus e também intercedo por você. Quem pode te separar do meu amor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas você é mais que vencedor por meio de mim, que te amo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar de você. Tudo que você tem é Ele. Hoje Deus está convidando você a desfazer da sua bagagem de frustração. Dizer: a minha procura acabou. Eu não estou mais à procura de pessoas que não vão me frustrar, porque eu já encontrei. Ele é perfeito. E hoje você pode tirar das suas costas toda a bagagem que você carregou de frustração. Não porque nós temos que fazer aqui uma cura interior profunda em você e relembrar tudo. Não, porque você viu Ele. Eu estava escutando um testemunho de uma irmã tão preciosa ontem, ela dizendo: ela está aqui, a Maristela: pastor, eu fui fotógrafa, eu era da Night, eu fotografei não sei quantos atores. Eu estava em todos os shows dos famosos. A minha mente era uma mente extremamente liberal. Eu era contra tudo aquilo que era conservador. Mas um dia, quando ela estava falando, eu percebi o Senhor falando comigo. Ela me viu. E ela falou: minha mudança foi tão drástica, porque eu cheguei de um jeito, entrei no encontro de um jeito e saí completamente. Tudo perdeu o sabor. Nada tinha mais graça. Ela viu. Ela viu Jesus. E Ele é perfeito. Tudo perde a cor diante da presença gloriosa dEle. Fica tudo sem sabor.
Se você ver o Senhor, se você prosseguir em conhecê-lo, através da sua palavra, se você meditar naquilo que Ele é, e começar a confessar aquilo que Deus é, que Cristo é, você vai se esvaziar da sua bagagem de frustração, e um novo brilho, uma nova cor vai surgir na sua vida. Você vai deixar de ser alguém amarga, Mara, vai se tornar alguém doce. Já viu como as pessoas apaixonadas, elas ficam mais doces? Quando a mulher se sente amada, ela muda. Mas você já é amada. E nada, absolutamente nada, pode separar do amor de Deus.